Bom dia, amados. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui, na Primeira Igreja Batista de Morabi, online, para a gente transmitir, compartilhar isso, um estudo bíblico. E nós já hoje vamos para a lição 3. Espero que todos estejam bem, que o Senhor tenha cuidado de todos ao longo dessa semana e continue cuidando, nos livrando desse famoso Covid, que o Senhor nos conceda mais um dia de vitória. É isso? Estamos aqui para transmitir isso e espero que você participe, tenha alegria. Estamos eu, Hilton, Joabe, aí por trás das câmeras, organizando tudo. E participe, mande aí as suas saudações, não é isso? Nós vamos iniciar a lição 3, conforme nós tínhamos dito na semana passada. Nós começamos pela lição 7, no domingo de Páscoa, E iniciamos há pouco tempo a 1 e 2, e hoje a lição 3. Espero que Deus nos abençoe muito, que o Senhor nos conceda graça e nos permita crescer em conhecimento do Senhor. O título dessa lição é Não às obras, sim à graça. Eu estou gostando muito das lições, porque a gente pode aprender bastante e eu espero que nos ajude a desmistificar algumas coisas, inclusive alguns credos, algumas coisas que a gente às vezes fica carregando e fica meio nebuloso. A gente acha que pode ser de um jeito e é de outro. Então, que o Senhor nos ajude. É isso? E outro, você quer ler o texto? Está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vai abrindo a sua Bíblia aí em casa. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Fica à vontade. Nós lemos assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude e que todos possam compartilhar disso também. Obrigado a Deus por esse momento. Mais uma vez estamos aqui reunidos, nós aqui na tua casa, o teu povo espalhado, cada um nas suas casas. Que o Senhor possa nos permanecer unido, que o Senhor nos conceda do teu Espírito sabedoria, para que possamos estar em conformidade com a tua palavra. Nós nos rendemos, temos que nos render à tua palavra, para que todos possamos caminhar juntos. Isso nos torna forte, sem divisões, sem pensamentos contrários. Não é isso? Que o Senhor, então, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse verso. Esse verso é lido, conhecido por tanta gente, E conforme o outro disse, ele diz bem claramente: pois vocês são salvos pela graça. Nós não somos salvos pela fé. Isso o autor lembra na revista. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça de Deus. A graça do Senhor nos salva por meio da fé. A fé é o meio que nos leva até a graça, que nos conduz a essa graça. E depois, mais importante, ele diz: e isso não vem de vós. O dom é dom de Deus. Qual é o dom? A fé. O Senhor diz que nós somos salvos pela graça. E graça, se você olhar no seu dicionário, não precisa ser dicionário bíblico, qualquer dicionário, a graça é um favor imerecido. É isso? Ou seja, quando nós confessamos, nós temos consciência de que somos alcançados pela graça de Deus, e que nós estamos aqui entendendo
é que de forma nenhuma nós tínhamos condições, capacidade, merecimento. Não há nada, nenhum merecimento, nenhuma gotícula de merecimento na salvação. Ela é total, exclusiva, poderosamente feita, operada por Deus, totalmente. Então não existe esse negócio assim, um dia eu despertei e tive vontade em direção ao Senhor, eu fui movido, eu tive vontade de orar. Não, tudo veio do Senhor. O Senhor é que motiva, o Senhor é que opera. A Bíblia diz que nenhum pensamento bom pode ser gerado daqui. O Senhor é que faz e opera todas as coisas. Por isso que o Senhor diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. É nada, o nada do Senhor é nada. O meu nada sempre inclui alguma coisa, não é isso? Mas o nada do Senhor, o nunca do Senhor é poderosamente, definitivamente, completo, perfeito. Então, o dom de Deus não vem de nós, não é isso? Ele não vem, conforme a Bíblia diz, é dom de Deus. Isso não vem de nós, não produzimos, irmãos, nós não produzimos fé. Não há como o ser humano produzir fé. Nós não temos fé em nós mesmos. Isso não nasce de dentro para fora. Pense e guarde isso. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem de onde? Do céu. Todo dom perfeito vem de Deus. E nós recebemos um dom que é a fé. Isso é a primeira maravilha que Deus opera em nós. Porque sem fé é impossível que nós possamos agradar ao Senhor de qualquer maneira. Então, essa fé que não vem de nós, só por isso a gente já se coloca tudo na mesma balsa. Cada um teve uma experiência diferente, não é isso? Cada um foi chamado de uma forma diferente, mas todos estamos na mesma bacia, todos estamos no mesmo trem, no mesmo transporte. Ou seja, nós recebemos uma fé maravilhosa, um dom glorioso que veio do Senhor, para que possamos crer que a graça de Deus é salvadora. É isso. Depois, ele continua no verso 9 dizendo, e não por obras, para que ninguém se glorie dela. Então, faça o que você tiver que fazer. Faça para o Senhor. Não se glorie, não divulgue. A Bíblia diz que aqui a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, não é isso? Então, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Nós não precisamos. Não siga os exemplos que estamos vendo nas mídias, em que o sujeito dá um espirro e tem que divulgar isso para todo mundo. Da noite para o dia ele se denomina apóstolo, né, profeta, e pererei, e parará, e tudo que se faz, não, porque eu orei pelo fulano que estava com dor de cabeça, a dor de cabeça sumiu. Isso não vem do Senhor. A Bíblia diz que nada do que nós fizermos, né, nós não podemos nos gloriar. Existem coisas, irmãos, que nós temos que deixar que o Espírito de Deus realmente flua e nos ensine. E o Espírito do Senhor diz assim, olha, por meio da sua palavra, nós somos salvos para as boas obras, que de antemão estão preparadas para nós. Então eu estou fazendo aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu não vou fazer aquilo que o Senhor preparou para o Hilton, para o Joab, para o pastor Marcos, sabe? Eu estava dizendo para o Joab semana passada, e ele disse assim, às vezes pregar é uma coisa assim, meio difícil, meio complicado. Eu falei, Joab, eu entendo isso. E eu vou dizer para você, tocar para mim é uma coisa complicada demais. Eu fiquei 5 anos com violão, Belém. Quebrei o violão, porque não sai, não flui. Não é questão de professor, não é questão de sistema, não tem, o Senhor não me deu isso. Distribuo para um monte de gente. Lá em casa, o meu filho toca desde berço. Nunca foi uma aula. E eu sei, eu consigo reconhecer isso. É por isso que eu digo para as pessoas, irmãos, eu não digo para ninguém que não, você tem que ser um pregador. Não tem que ser um pregador. Você tem que ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Sabe? Eu já dizia isso da igreja que nós fomos. Tem determinados indivíduos que querem ser evangelista. Enche a boca para ser evangelista. Depois fica chorando, reclamando com o pastor, reclamando com a igreja, porque eu fui evangelizar, mas ninguém foi comigo, ninguém me seguiu, ninguém estava comigo. Ora, chamou você, vai chamar, você vai quebrar sua pedra, vai carregar sua cruz. Deixa que eu carrego a minha e carrega a sua. Não é assim que tem que ser?
Eu não tenho que chamar ninguém para ficar carregando a minha cruz, me ajudando a carregar, não. O Senhor me deu a minha, deu a sua para você, não é não? Se a sua não tem prego, louvado seja Deus, porque a minha deve ter uns 2 ou 3 pregos, machuca. Interessante que no versículo 9 ele fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós nos preocupamos em fazer, né? E muitas das vezes nós até fazemos e falamos. O pastor falou que nós não devemos falar e divulgar aquilo que falamos, né? O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas às vezes há aquela preocupação, não, eu fiz e vou falar para fulano que eu fiz, né? Eu fui evangelizar, eu tive um culto de ar livre maravilhoso, excelente, né? Deus me usou maravilhosamente, distribuí folheto, preguei, falei, andei nas casas e tal, e eu vi a coisa acontecer. Eu já estou falando. Mas Deus me escolheu para fazer. Mas nem sempre eu preciso ou posso falar o que faço. Não precisa. Deus me usa da forma que Ele quer. É claro, isso é como esmola, né? Eu não preciso dar esmola para ninguém, não preciso dar ajuda a ninguém. E depois chegar aqui e dizer, não, porque eu estou ajudando fulano, porque eu ajudei o ciclano, porque eu não tinha nada. Eu tinha 50 reais, mas peguei e dividi 25, eu dei para uma pessoa que estava precisando e fiquei só com 25. Eu não entendo isso. A Bíblia diz que quando você faz isso, o que você tinha que receber de reconhecimento, de recompensa, já recebeu. Porque alguém vai dizer assim, nossa, Deus abençoe você, hein? Que coisa boa. Você é um homem de Deus. Pronto. Porque do Senhor você não precisa mais receber nada. Porque você já divulgou aqui, já tomou o tapinha nas costas, já foi venerado, já foi, né? Exaltado, porque você é um homem bom. E acabou, você não tem mais nada que receber. O Senhor que vê aquilo que você faz, é o que te vai recompensar em oculto. Isso é o que é melhor. Isso é o que é bom. Então vamos lá. Nossa lição está aí, começa assim. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre lei e o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas devem ser chamadas de seitas, confusas misturam lei e graça. E outras, mais confusas, pregam a lei como essencial à salvação. Paulo era judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. E na minha nação, dizia ele, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Está lá em Gálatas 2,14. Então, apesar de ser um homem extremamente zeloso, judeu, né, fariseu, e ele diz que excedia em muito. Ele é um cara que gostava de seguir, nós já falamos isso semana passada, e de novo, isso é enfatizado, porque apesar de ser um judeu, fariseu, um seguidor da lei, um cara que gostava de seguir, né, ele mesmo dizia que ele excedia em muito ao zelo dos da sua época e na sua idade. Apesar disso, Paulo é um ícone, é um exemplo de como é que a graça começou a operar num sujeito desse. Como é que foi a sua conversão? Ela foi total e completa. Porque em nenhum momento depois ele macula, ele mancha a pregação da graça de Deus com lei. Ele não mescla, ele não mistura as coisas, né? Então, isso... E aqui na revista, se eu esquecer de mencionar, mas, de novo, vai se mencionar o concílio, um concílio, ou seja, uma reunião entre todos os apóstolos, no livro de Atos, capítulo 15, em que, diante de um embate, onde Pedro, Paulo, Barnabé pregavam aos gentios e os outros aos judeus, tiveram que se sentar e dizer assim, bom, a gente já percebeu que os gentios, não é isso? Eles estão também sendo chamados por Deus. Isso é prova cabal. Pedro foi testemunha de que a família que ele foi visitar lá de Cornélio, e todos os seus parentes e chegados, a Bíblia diz que sobre eles foi derramado o Espírito de Deus. Eles falavam em novas línguas como prova, né, do que aconteceu, dessa coisa maravilhosa que aconteceu.
Então não tinha dúvida de que o Senhor também estava com os gentios. E aí se reuniram para discutir o que é que deveria ser feito. Sobre os gentios, o que é que nós vamos exigir que eles também, os judeus dizendo, né? Os judeus, né? Porque todos eram judeus e fariseus, pregadores, inclusive Paulo, que apesar de ser um homem que foi chamado para pregar a graça e aos gentios, ele também era um judeu, ele era um fariseu, mas ele se reuniu e estava ali para, no concílio, na reunião dos apóstolos, lutar para que, o que vai ser definido, o que a gente vai definir? Bom, nós temos tantas e tantos costumes, tradições, leis, o que é que nós vamos lançar sobre os gentios que agora eles estão sendo chamados por Deus? Ao final, ficou muito claro, está registrado no capítulo 15, que nenhuma obrigação de cumprir lei, tradições judaicas, seja lá que for, nós não temos nenhuma obrigação com relação a isso. E eles também não foram impedidos de seguir com as suas tradições. Mas o que foi decidido é que os gentios, que eles se abstenham da carne sufocada, da idolatria, da prostituição. Isso é uma coisa que é clara e simples de entender. Não há mais nada que você tem que fazer. Nós, de forma ridícula, nós vemos, e eu posso dizer isso e digo claramente, como tem ainda cristão nessa terra brasileira, que ainda se dedica, se empenha em se vestir muito parecido com o judeu, com seus vestidões. Eu condeno isso radicalmente, porque isso não é de Deus, isso não é nenhuma recomendação do Senhor. Nós não temos que nos parecer com os judeus, com fariseus, com ninguém. Nós somos brasileiros, num clima tropical. Nós não temos que andar por aí vestido de terno e gravata, a não ser que se exija terminantemente que você esteja lá assim. Mas fora isso, não existe nenhuma recomendação. Eu não sou obrigado a cumprir nenhuma determinação dos judeus, nenhuma lei, nenhuma tradição, nada. Nós temos que seguir observando a palavra do Senhor. E ela diz claramente, nós estamos debaixo da graça de Deus, louvado seja o Senhor para sempre. E por via de regra, nós temos duas coisas a fazer com muita determinação: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei, resume tudo que nós temos que fazer. Então, Paulo é um grande exemplo de um homem que teve uma mudança tremenda. Isso é conversão. Ou seja, a pessoa está indo num caminho e volta, é a conversão, é os 180 graus e retorna na direção do Senhor. Paulo fez isso, abandonou todos os seus credos, todos os seus costumes, toda a sua tradição e pregava a Cristo. Verdadeiramente é a graça de Deus. É isso. Diz assim, olha, no final do tópico diz assim, lá para o final, diz, mais tarde na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo. Ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. É evidente, isso a gente tem que reforçar. Se um crente resolve mesclar, inserir no seu credo, esse credo que nós temos, que está bem claramente aqui no Novo Testamento, alguns costumes, algumas pendengas da lei, algumas coisas que são trazidas de costumes dos fariseus, judeus, e inserir, ele está mesclando. E aí começa uma perturbação da paz e da ordem, né? Porque a gente começa a querer, de alguma maneira, invalidar, fazer alguma coisa para ajudar, para reforçar o sacrifício de Cristo. E isso é impossível, porque esse sacrifício é perfeito, santo, eterno, maravilhoso, poderoso para qualquer coisa. Ele é capaz de resgatar qualquer podre, qualquer perdido, qualquer morto, né? Sem precisar de ajuda, sem precisar que depois eu me esforce, sem precisar que eu cumpra algum rito, alguma data festiva, né, de forma diferenciada, que eu faça algum jejum para ajudar nessa obra. Não temos nenhuma ligação com relação a isso.
É isso? Item 2. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, Wilton. Primeiro item, tópico. Uma busca inadequada. Paulo nem encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. E seja achado nele, não tenho com minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3,9. A busca anterior, como fariseu, fora frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar perdão dos pecados, só a fé em Cristo. Amém? A lei dizia, façam isso e viverão. A graça diz, eu fiz para vocês, para que vocês vivam. Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou na sua vida e palavras, é frustrante. Na graça de Deus, que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos a vida eterna. Isso é fato, é bom que se reforce. A lei deveria ser cumprida. O indivíduo ele tinha que executar algumas coisas para que por isso ele tentasse ser justificado. Por meio da graça nós somos justificados apenas crendo. Essa é a grande diferença, né? Essa é uma grande diferença. Louvado seja Deus. Não precisamos aí dormir com temor e acordar com outro, tendo que nos ater a sacrifícios, sabe? A gente ainda encontra gente no meio evangélico que de uma forma, acho que por ingenuidade ou por desconhecimento, mas gente que acha que assim, bom, se eu levantei hoje e esqueci de orar, meu Deus, me perdoa porque eu pequei. É isso? Eu não venho à escola bíblica dominical, ou não vou participar da ceia do Senhor, porque discuti com minha mulher, porque discuti com meu marido, porque briguei com meu filho. Eu estou me sentindo mal, porque ontem eu ouvi uma música diferente, que não fosse evangélica. Eu fico impressionado com essas coisas, né? Porque eu fico pensando, será que quando o Senhor estava lá no meio daquela festa, em que Ele transformou a água em vinho, naquele ajuntamento, primeiro que as pessoas reconheceram que o Senhor tinha feito um vinho de excelente qualidade, da melhor qualidade, né? Outra coisa é que o Senhor estava numa festa, e será que estava tocando música evangélica naquele negócio? É evidente que não, irmãos. É evidente que não. Sabe? As pessoas precisam estar livre desses conceitos, dessa coisa, desse rito, essa ritualização, essa coisa que maltrata o ser humano, que prende com uma algema, em que a pessoa fica sempre ali, sabe? Parece que está entre o céu e o inferno, o céu e o inferno, o céu e o inferno, vou, não vou, caio, não caio. Nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Nós temos que viver agora debaixo dessa graça. Por isso que nós temos que conhecer a palavra do Senhor, para que a gente prossiga, né, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação com alegria, sabe, sem os temores da lei, os temores dos ritos, da religiosidade, que é uma coisa que prende e que maltrata o ser humano. E Paulo deixou isso bem claro. Item 2, Cristo é o fim da lei. A religião legalista enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito, que Deus o aceitasse. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Veremos isso depois, no estudo sobre a doutrina da reconciliação. Mas guardaremos desde agora que Deus estava em Cristo e Ele nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Jesus. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra da reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez o que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Isso é fato. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término. E aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária
era até a vinda do descendente de Abraão. Então, a lei era provisória. Ela foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio é a mesma que vem de pedagogo, né? O pedagogo, naquele tempo, apareceu lá em 1 Coríntios capítulo 4, 15, como preceptores. O pedagogo era o escravo que cuidava da educação da criança em casa e que levava pela mão à escola. E a lei, ela teve o mesmo sentido para nós em conduzir até Cristo. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Então, a lei teve um propósito evidente, porque a lei era boa. Foi criada por Deus. Mas ela não tinha condições de salvar ninguém. Porque é impossível que o homem cumpra toda a lei. É impossível que o homem cumpra toda a lei. Por mais que as pessoas dizem, e aqui o autor ele diz assim, não. Alguém chegou perto do Senhor e disse assim, Senhor, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Porque eu já tenho feito tudo. Eu honro meu pai e minha mãe, né? Eu dou o meu dízimo, eu tenho vivido bem com o meu próximo, e pererei, e parará. O Senhor ajuda os pobres e tal, mas o Senhor diz assim, vai, faz alguma coisa. Te falta uma coisa, né? O Senhor não disse que ele tinha que parar de xingar, o Senhor não disse que ele tinha que parar de comer demais, o Senhor não disse que ele tinha que parar de beber, o Senhor não disse que ele tinha que parar de xingar, seja lá o que for. O Senhor diz assim, olha, pega os teus bens, pega o que você tem e distribui aos pobres. Não tem. Isso não se trata simplesmente de cumprir a lei, de andar com vestidão, sabe? De você cumprir os ritos, porque a maioria das vezes as pessoas querem cumprir rito. O negócio é ter um jeitinho de dizer que está reforçando o negócio. Né? Você está reforçando o valor da cruz. Para os irmãos que gostam de fazer jejum, não é isso? Deixam de comer, de beber, e acham que isso o torna mais santo e poderoso, ou mais próximo do Senhor. As pessoas que gostam de andar com os vestidões e que dormem assim com os vestidões, com seus roupões, com seus ternos e gravatas, acham que estão mais santos e mais dignos do Senhor. E não há nenhuma relação com relação a isso. O Senhor não tem nenhuma preocupação, não tem uma recomendação, nenhuma observação sobre esse tipo de coisa existe na palavra do Senhor. No novo contrato, o Novo Testamento, que nós assinamos em Cristo Jesus. Então, o que a lei fez? A lei era muito boa, impossível de ser cumprida, nós não chegaríamos nunca próximo, mas ela era como se fosse o aio, como se fosse o pedagogo. É aquele que pega pela mão, o escravo que conduzia as crianças para o ensinamento, com segurança para um lado e para o outro, até retornar com ela de volta para sua casa e devolver aos seus pais. A lei, ela conduziu a todos nós, né, a todo aquele povo, a todos nós que aqui estamos, porque agora nós entendemos isso, conduziu para Cristo. Por quê? Porque ela nos ensinou o que a lei nos ensina. A lei ensina, olha, se não existe lei, a Bíblia diz, se não existisse lei, o que não haveria? Pecado. Porque se a lei não me dissesse, se não tivesse lá escrito, não roubarás, a gente estava roubando tranquilamente, era tranquilo. Se na lei não tivesse escrito que não roubarás, a gente podia continuar roubando, não estaria infringindo nenhuma lei, então não seria pecado. Tá certo? Se não tivesse ali não matarás, a gente podia estar passando o roubo. Não é isso? Eu, tranquilamente, pisou no nosso calo, pá, pum, acabou, não teria infringido nenhuma lei. Não é isso? Se não tivesse escrito ali não adorarás outro Deus, todo mundo teria os seus deuses em casa, cada um adoraria o seu, da forma como achasse melhor, criaria o seu, montaria, mandaria fazer. Então, a lei, ela demonstra que nós somos pecadores demais. Demais da conta. E então, ela nos conduz a Cristo Jesus, ela nos aponta, nos levou com segurança, com tranquilidade, nos permitiu ver que na graça, em Cristo Jesus, não é isso? Nós temos uma segurança tremenda, nós temos um conforto tremendo, porque é evidente, né? Paulo deixou bem claro isso. Bom, se agora a gente está no conforto da graça, não é isso? E aí o que a gente vai fazer? Estando debaixo da graça, então a gente pode dizer, bom, agora a gente pode pecar porque nós temos a graça, né?
É evidente que não. Não é porque está escrito na graça que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que agora a gente vai, não é isso? Viver desregradamente. Isso não é uma marca daquele que foi salvo em Cristo Jesus. A ovelha tem marcas que não podem ser mescladas. Ovelha é ovelha, lobo é lobo, bode é bode. Né? Então, a ovelha tem marcas que não podem ser esquecidas, não pode ser mesclada. Não pode aparecer uma ovelha com um instinto maquiado de lobo, porque não é ovelha. Não tem como. Então o Senhor nos salvou, estamos na graça, a graça... Tem um versículo, pastor, na palavra de Deus, que diz que, baseado mais ou menos no que o pastor falou, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas das vezes nós nos aproximamos de uma pessoa para falar do amor de Cristo para ela. Eu tenho que falar baseado na minha fé. Se eu prego que Deus existe, eu tenho fé que Ele existe. A pessoa, de repente, que eu estou falando a ela, não acredita, mas eu vou arrumar uma forma de fazer com que ela acredite naquilo que eu acredito, porque eu tenho fé, certeza de que Deus existe para mim. Nos tempos passados, no tempo de Moisés, Jacó e tal, as pessoas andavam diretamente com Cristo, falavam, conversavam, lidavam com Cristo tete a tete, né? Conversavam com Ele, sabiam. Então tinham certeza da existência dele. Hoje nós temos a certeza baseada na nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele viveu, Ele vive e viverá para sempre. Mas eu não estou vendo Jesus Cristo aqui como eles viam no passado. Eu não estou vendo face a face, mas eu creio na existência dele. Eu tenho fé que ele existe, como estamos conversando aqui, nós dois aqui, mais o irmão ali. É isso aí. Com o Joab, e alguns irmãos que estão nos assistindo também. Então nós temos essa fé. É baseado nessa fé que nós pregamos o Evangelho. Eu creio que Jesus Cristo existe, ele vive e reina para sempre. Amém, amém. Item 3, e aí acho que a gente até comentou sobre isso, mas salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Porque pela graça sois salvos, como está em Efésios 2:8, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa poderia ter uma tonelada de um entusiástico sim à graça. Não somos judeus, mas cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas é o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, isso nós já comentamos inicialmente, né, que foi muito bem lembrado e ressaltado pelo autor da revista. Nós somos salvos pela graça. A graça nos alcançou, isso, e não e por meio da fé. Para pensar e agir, existem 3 pontos aqui que é para a gente guardar, né, bem acerca daquilo que nós lemos na lição de hoje. Somos salvos pela graça, não pela lei. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Já dissemos isso agora há pouco. 2, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. Então, isso é interessante porque algumas pessoas dizem assim, não, pela fé a gente alcançou a salvação, a gente alcançou a graça, e a graça nos salvou, né? Nós falamos na semana passada, e vamos de novo repetir essa semana, o verso que descreve exatamente como a descrição de fé. E fé é uma coisa que a gente não pode dizer assim, não, mas eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu vou voltar, eu tenho fé que eu vou, eu tenho fé que no ano que vem eu estou viva. Irmãos, isso não existe, isso não é fé, né? Isso é um pensamento positivo. Nós estamos aqui com um pensamento positivo que a Covid não vai pegar a gente. Eu tenho um pensamento positivo. Mas de jeito que eu ando por aí, né, pela misericórdia de Deus, se pegar, eu tenho que pagar pelo meu desleixo. Mas eu não tenho fé que eu não vou pegar, gente. Não posso dizer que tenho fé. Eu posso dizer que eu tenho fé que eu não vou pegar a Covid se o Senhor de noite me chamar na beira da minha cama, de noite, e dizer assim, Vanderlei, fica firme,
porque a Covid não vai te pegar. Aí eu posso, irmãos, aí eu vou chutar o capeta, porque não tem jeito, a Covid não vai me pegar, se o Senhor disser que não vai pegar. Aí eu tenho fé, eu vou dizer aqui, irmão, eu tenho fé, porque a fé é uma certeza inabalável, daquilo que está por vir, uma certeza que ninguém pode arrancar, algo que não pode trazer dúvida, e nós vamos repetir, tudo na nossa vida pode dar errado, tudo, irmãos, tudo, eu posso daqui, sair daqui, não chegar em casa, morreu, acabou, mas a certeza de que o Senhor é o Senhor, de que o Senhor vai nos salvar, de que Ele nos alcançou, sabe? Isso é inabalável, isso ninguém pode nos tirar, de que Ele vai retornar no dia certo, na data em que Ele sabe, que Ele determinou, para resgatar toda a sua igreja, isso ninguém pode arrancar. 3, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, Efésios 5:2. Então, nós realmente não temos do que nos orgulhar, não temos de que... eu vou falar aqui o que eu tinha dito há pouco tempo aí para umas pessoas em casa e para uns amigos no trabalho, né? Irmãos, me desculpe, eu não estou aqui tripudiando, nem gosto de chutar cachorro morto, né? Mas a gente está vendo as igrejas, essas, irmãos, que curam qualquer coisa, o homem dá um espirro e cura qualquer coisa, cura AIDS, cura câncer, estão todas fechadas, estão todos se escondendo, e essas igrejas, elas vão pagar um preço muito alto agora. Algumas coisas eu vejo que são de Deus no momento certo, porque eles estão agora atordoados, desesperados, sem arrecadação das suas fortunas, homens que tinham contratos milionários, gente que paga 8 milhões, irmãos, para você conseguir só 8 milhões, sabe, por meio disso que o pessoal chama de fé, sabe, que vive dessa fé dos outros, tirando, gente que grava vídeo, dizendo, não, esses 600 reais que você recebeu, doa para o Senhor, porque você nem tinha direito a esses 600, sabe, como ele apareceu agora, toma um ato de fé e doa para o Senhor, para o inferno com esse monte de gente, sabe, continua passando fome, e depois passa fome, é isso aí, depois passa fome, isso não é fé, isso é loucura, isso é ingenuidade, ignorância total da palavra de Deus. E os ignorantes, como ontem me mandaram um vídeo de um charabandô aí, um negócio louco, eu escrevi lá, eles merecem todo castigo que é devido, por essa ignorância, por essa palhaçada que as pessoas são capazes de seguir, por ignorarem a palavra de Deus. Os crentes que não gostam de examinar as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Crente que a gente conhece, que já tem 20 anos na casa do Senhor e não lê sequer o Novo Testamento todo, isso é uma vergonha. E aí se deixam levar e são levadas por qualquer coisa, por qualquer mazela, por qualquer onda. Então, que o Senhor nos guarde, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, né, por meio da fé em Cristo Jesus, a graça soberana de Deus, que nos salvou, por meio da fé em Cristo Jesus, continue nos dando essa tranquilidade, essa liberdade em Cristo, esse descanso, que possamos ouvir do Espírito de Deus. Eu gosto, que é um versículo pequeno, mas diz assim, olha, de vez em quando me sopra, eu estou dirigindo e às vezes me sopra pela janela com um vento e diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso para mim é descanso, isso é o meu clonazepam, sabe? De você descansar e saber que o Senhor é que está no controle do negócio. O negócio está ruim, mas o Senhor está no controle do negócio. E vai ficar ruim enquanto Ele quiser. Quando Ele não quiser, Ele conserta o negócio todo, Ele dá um jeito, Ele bota as ovelhas no caminho de novo. Não é isso? Porque essas ovelhas são fujonas, às vezes a gente sai do caminho, o Senhor vai, bota no caminho de novo, e é tudo para a glória dEle. Então, que Deus abençoe muito, sabe? Você aí na sua casa, nós aqui, que Deus abençoe muito, muito, muito. Na semana que vem nós temos a próxima lição, que vai ser o Cristo Cósmico. Então, leia. Se você não tem, entre aí no grupo do WhatsApp, peça para um irmão te mandar, né, revista eletrônica,
e que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer acrescentar alguma coisa, Hilton? Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, para que nós possamos estarmos sempre firmes na presença dEle. Vamos louvar? Que estão nos ouvindo também, Deus possa abençoar. Nós vamos louvar. Quer dizer, o Joab vai louvar junto com o Hilton. E eu vou ficar aqui. Nos ajude. Som. Amém. Vamos louvar o hino do cantor cristão, Nome Precioso. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Esse nome leva sempre para além de defender. Ele é a ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Amém. Aleluia. Quero aqui agradecer a todos aqueles que participaram, a Kátia, a Regina. A Kátia está ligada. Almir, Francisco, Jane. O pastor está lá ligadão. Maria, a Dinha. Alcinei Fernandes, pastor Alcinei, é isso? Está sempre ligado. Michel, que Deus abençoe a todos. E aqueles que não puderam participar, ou que não enviaram mensagem, mas estão acompanhando, que Deus abençoe a todos. Um ótimo, maravilhoso domingo. Né? Estaremos aqui às 18 horas de hoje, não é isso? Com o culto à noite. E obrigado pela sua participação. Oremos ao Senhor. Hilton, pode orar, finalizando, por favor? Senhor nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, somos-te gratos, Pai, por aqui estarmos na Tua presença, Senhor, podendo levar a mensagem, Senhor, aquelas pessoas que estão participando conosco, Senhor, dos seus lares, ó Deus, nesse momento difícil no qual estamos atravessando todos, ó Deus, mas estamos confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós confiamos em Ti, cremos no Teu poder, Senhor, e no momento certo, tudo isso vai passar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Nos concede estar na Tua presença mais uma vez na manhã deste dia, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome. Conduza-nos, ó Deus, para nossos lares sob a Tua graça, Senhor. Nós agradecendo assim, o nome precioso e amável do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.